Glória a Deus. Graças a Deus, mais um dia na presença do Senhor. E eu quero partilhar com você uma passagem de Gênesis 22, versículo 2, que diz assim: E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe, e disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com os jumentos, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Queridos, Deus falou com Abraão sobre um sacrifício. Deus falou que era para ele ir até aquele monte, e ali ele iria sacrificar o seu filho. Aquele sacrifício que seria necessário para sua constituição, e Deus apontou o lugar: vá para o Monte Moriá. Abraão caminha rumo ao destino, disse o versículo. 3 dias eles caminharam. Imagina, 3 dias, queridos, muitas coisas passam pela cabeça. Muitos pensamentos, muitos sentimentos, sofrimentos, dúvidas, indagações. Você imagina saber que dentro de 3 dias ele estava sujeito a sacrificar o seu filho, a ver a morte do seu filho, a presenciar a morte do seu filho e fazer parte dela. Aquilo realmente era algo que em 3 dias daria para gerar os maiores tormentos e loucuras. E muitas vezes aquilo que é o caminho de Deus para nós, há momentos que a tua mente não consegue compreender. E se a sua mente, você colocar sua mente para tentar compreender, parece que você começa a entrar até numa loucura, um parafuso. Imagina o Abraão andando aqueles 3 dias, sabendo que estava prestes ali, a ver uma morte, presenciar e fazer parte dela. Só que na Bíblia, queridos, o número 3 tipifica a ressurreição, o poder da Trindade atuando junto ao ser humano. E realmente, nesses 3 dias, assim como com Cristo, que aconteceu os 3 dias, o primeiro dia foi a morte, o segundo dia o silêncio, o terceiro a ressurreição. E nesses 3 dias, Abraão também teve que seguir esses passos espiritualmente falando. Primeiro dia, ele teve que vencer a própria carne, ele teve que neutralizar, anular a própria carne, porque se ele olhasse para o seu sentimento de pai, por 1 segundo ele saía correndo com o menino, julgando que poderia protegê-lo. Se Abraão desse lugar à sua carnalidade, no primeiro dia, ele não teria chegado nunca àquilo que era a glorificação do terceiro dia. A carnalidade de Abraão foi vencida. E diz a palavra que depois dos 3 dias, Abraão viu o lugar de longe. Olha, seja sincero, humanamente falando, isso traria pavor e angústia a qualquer ser humano. Traria tormento e incerteza. Choro antecipado a qualquer coração duvidoso. Imagina, a hora que ele olhou para aquele Monte Moriá, ele poderia, humanamente falando, entrar ali num desespero sem fim, a ponto dos ajudadores dele falar: o que está acontecendo? Poderia ter sido assim, Porém, diz que ele viu o lugar de longe. Abraão é chamado até hoje o pai da fé. E quando Abraão viu aquele lugar de longe, ele não se atormentou, não.
nem ficou enlouquecido, nem começou a berrar, nem começou a chorar desesperadamente, porque ele estava tão convicto do seu amor e do relacionamento que ele tinha com Deus, que ele viu no Monte Moriá não um lugar de horror, não um lugar de dor, de loucura, mas ele viu no Monte Moriá um lugar de glorificação. Perceba o que Abraão disse aos seus ajudantes, depois que contemplou o monte ao longe: ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão viu no Monte Moriá um lugar de adoração, um lugar onde ele glorificaria o Senhor e poderia mostrar a Deus todo o seu amor. Somente um coração obediente e fiel age assim. No momento da provação, não se entrega ao lamento, ao xingamento, nem à dor. No momento da prova, não se entrega ao desespero. Na hora da prova, não manifesta sua desobediência, apatia, petulância ou prepotência. Mas mesmo na sua maior prova, produz frutos de amor, frutos de adoração. Como você tem se portado no momento da prova? Como você tem agido no momento da provação? Deus tinha falado a Abraão: vá até o Monte Moriá e ofereça ali o teu filho em holocausto. Ele foi, queridos. E quando ele viu o Monte Moriá ao longe, ele não ficou, atormentado, mas ele mantinha no coração dele a fé. O Monte Moriá não é o lugar da minha dor, do meu choro, nem do meu tormento. É o lugar da confirmação do meu relacionamento com Deus. Assim como esta provação que você está passando, não é para a tua destruição, não é para a tua anulação, mas é para glorificar realmente a tua vida diante do Senhor, é para realmente ressaltar os teus valores espirituais. Abraão viu o monte ao longe, disse Gênesis 22, só que ele olhou para os seus amigos ali, os seus servos, e ele falou: fiquem aqui, porque eu vou ali e eu já volto com meu filho. Nós vamos ali e nós já voltamos. Que palavra maravilhosa, queridos. E eu quero que realmente você entenda o poder dessa palavra, porque talvez hoje você esteja olhando para o seu lugar de provação, você esteja olhando para o teu momento de situação difícil, e você está se desesperando, está enlouquecendo, está dizendo: eu estou ficando louco, minha cabeça está atordoada, meu pensamento está atormentado, eu estou enlouquecendo, eu não estou aguentando. Sabe por quê? Porque você está olhando para essa dificuldade, para essa situação, como um lugar de dor, como uma situação de perda, como uma situação de tormento. Mas você vai agir como Abraão agiu. Ele olhou para o Monte Moriá e ele viu ali o lugar onde ele poderia demonstrar a sua fé, a sua vida e o seu amor a Deus. Você tem sacrificado o teu eu, adorando ao Senhor? Lembra o que Abraão falou no momento em que ele viu o Monte Moriá ao longe? Ele disse: eu vou ali adorar a Deus e eu já volto. Ah, queridos, como você tem agido no momento da tua dificuldade? Eu vou ali, vou passar um nervoso tamanho. Eu vou lá ver essa situação de novo, vou ficar louco, vou ter que brigar, vou ter que gritar, mas daqui a pouco eu volto. É assim que você tem enxergado os teus momentos de provação? Não. Enxerga como Abraão enxergou. Olha, eu vou ali, vou adorar a Deus, porque é na hora da tua provação, é na hora do teu deserto, que você pode mostrar o que há na tua essência. Corta da tua vida toda ira, todo rancor, toda ofensa, todo xingamento. Corta da tua vida realmente todo sentimento maligno. Você tem sacrificado o teu eu adorando, ou você tem exalado um mau cheiro diante das narinas de Deus, pelo pecado que acaba cometendo, pela iniquidade, pela murmuração, pela blasfêmia, pela violência, pela imoralidade cometida?
Queridos, imagina só a cena, eu quero que você enxergue como eu consigo enxergar. Abraão, naquele momento, poderia começar a chorar ali para os seus servos. Ai, me ajudem! Ai, 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 né? Ai, que desespero! Ele poderia, queridos. Ele poderia falar, eu estou ficando louco. Eu vou ter que ir ali agora no Monte Moriá, eu não estou aguentando. Não! Abraão estava sendo provado. Diz Gênesis 22:1. Aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E talvez você não se aperceba que Deus está te provando e por isso você está dando lugar a este tormento, a essa loucura, a essas neuroses, a esses pensamentos ruins, a essa escuridão, porque você não se apercebe que Deus está provando o quanto você cresceu. Mas sabe o que acontece? Por falta de entendimento espiritual, você acaba cometendo o mesmo erro. Você comete e tem a mesma atitude agressiva, você comete e tem a mesma palavra blasfema na boca, a mesma palavra egoísta, o mesmo xingamento, assim como Deus tem nos provado. Abraão foi provado. E como você tem agido no meio das tuas aflições? Abraão podia ter olhado para o Monte Moriá e poderia ter começado a chorar, a gritar, a rugir como um desesperado. Pois ali, aparentemente no Monte Moriá, seria o lugar do seu maior sofrimento. Afinal, ele perderia o seu filho. Para a mente humana, lugar de dor, peso, sofrimento, angústia, choro. Mas para um homem de fé, Moriá era o lugar da adoração. Ele olhou ao longe e já declarou, vou ali adorar ao Senhor e volto já. Encare as suas provas de forma diferente. Chega de incredulidade, peso, sofrimento. Chega de olhar sua família como peso, motivo de sofrimento, angústia. Chega de ver seu futuro, as situações que você tem que enfrentar como motivo de choro ou pavor. Olhe pela fé para a tua prova e veja ali um ambiente, um lugar adequado para você demonstrar todo o seu amor ao Senhor. Olhe para a tua prova como um momento mais propício e claro de você revelar teu amor a Deus, pois ainda que tenhas que te sacrificar suas vontades, seus desejos, seu ego, é dessa forma que você revelará ao Senhor o teu amor. É nesta hora que você nega a si mesmo, que você demonstra o quanto você anseia e quer agradá-lo. Abraão olhou para o Moriá ao longe e, encarando como um homem de fé, se dispôs e, sem titubear, venceu, pois não viu ali o seu sofrimento e dor, embora humanamente falando aparentasse ser. Mas como Abraão creu que naquela provação, pela sua obediência, ele adoraria a Deus intensamente e mostraria para Deus todo o seu amor, então Deus pôde intervir na sua provação. Diz assim Gênesis 22:10. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Deus pode agir na vida de Abraão, e Deus pôde agir, porque ele encarou a sua prova não como sofrimento, mas como ocasião para adorar ao Senhor, ocasião ideal para adorar a Deus e glorificá-lo. Por isso Deus interferiu a favor de Abraão, e impediu a dor da perda de seu filho. Qual tem sido a sua prova? Enxergue-a de forma diferente. Veja nessa prova um meio de agradar ao Senhor. Veja nesta prova um meio de mostrar sua obediência, fidelidade a Deus. E certamente Deus vai interferir para te poupar desta dor. Há muitos que na prova pecam contra Deus, entregam-se à sua vontade, deixam-se levar pela situação e por isso não vivem o livramento, a provisão de Deus,
pois não glorificam a Deus na prova, mas murmuram, lamentam, caem em pecado, atormentam-se. Levante-se do chão e posicione sua vida. Você está vendo ao longe o lugar de uma grande dor ou tormento? Então olhe diferente para essa situação e veja ali um lugar para você mostrar obediência a Deus e uma ocasião para você se comportar totalmente diferente do que você humanamente está habituado a fazer. Glorifique a Deus nesta prova. Adore-o. Tenha a atitude que Ele espera que você tenha. Faça como Abraão, quando viu o monte ao longe, virou para os seus companheiros e falou: vou ali adorar ao Senhor e já volto. Ele poderia se desesperar e começar a gritar e fazer o maior show, colocando-se como vítima para todos, como um coitado. Poderia, ao ver o monte, começar a berrar: me ajudem, meu filho vai ser morto ali, que dor. Abraão poderia ter se colocado como um coitado, assim como muitos crentes, diante das suas provações, preferem pedir ajuda humana, preferem se colocar como vítimas da situação e não como adoradores, como Abraão se colocou, porque não querem obedecer, não querem renunciar, não querem fazer a vontade de Deus, não querem ceder às suas carnalidades, apegos e hábitos. Por isso, desgovernados, ficam sofrendo tormento. Já viu a pessoa que não quer se submeter a Deus? É como Jonas, né? Ela fica atormentada, porque ela sabe que ela tem que se submeter àquilo. Ela sabe que o caminho é aquele, mas ela quer lutar, e ela vai e pede ajuda humana, e ela quer que o ser humano ajude. Se Abraão fosse um carnal, primeiro que ele nem tinha saído do lugar, segundo, que no segundo dia ele também já teria, voltado atrás, e terceiro, que no mínimo, aos pés do Monte Moriá, ele ia ter começado a gritar, e pedindo ajuda dos seus amigos: eu estou sofrendo muito, porque Deus está me provando, Deus está me fazendo sofrer. Tem gente que faz assim com Deus. Ela prefere colocar as pessoas contra Deus do que se submeter ao tratamento de Deus para curá-lo. Mas eu quero falar para você hoje, você vai ser como Abraão. Ainda que dentro de você haja uma dor, mas a tua fé é superior à dor. E você se submete porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O crente de fé, o homem que tem Deus mesmo, é amigo de Deus. Ele não tem medo do que tem que passar. Ele não recua 1 milímetro sequer, mas ele enxerga, até nas maiores aflições, ocasiões para adorar a Deus. Ele enxerga, até nos maiores montes, a oportunidade de mostrar a glória de Deus ao mundo pelo posicionamento de sua vida. E que você hoje possa ser este homem de fé, como Abraão foi. E você possa encarar o aperto que você está vivendo, a dor, como um meio de glorificação. E eu sei, assim como Abraão foi poupado, livrado e honrado, Deus vai intervir nesta batalha. E você viverá o livramento do Senhor. Eu te abençoo com esta palavra, em nome de Jesus.